Não sei, concorda, discorda, tem algo a acrescentar? Vamos lá. Esse tema é importante, então vou falar de forma muito lenta e uma forma muito calma. Alguns vídeos que eu expressei a importância que tinha em que eu explicasse de uma maneira bem calma e tranquila e simplificada, muita gente falou, não, mano, faz aí do seu jeito, cara, não se importa com esses burros aí que não entendem, não. Aí eu tentei explicar de uma forma um pouco mais complexa, o mesmo pessoal ficou falando, caralho, mano, não entendi nada, velho. Então eu vou tentar achar um meio termo. Ó, vamos lá. Vocês conhecem Descartes, uma figura muito importante aí, que eu vejo controvérsias. Eu vejo controvérsias no Sócrates, em São Tomás de Aquino, em muitos filósofos. Não que eu discorde deles completamente, mas eu acho interessante pontuar coisas que eu acredito que eles estejam errados. E no livro O Erro de Descartes, de Antônio Damasio, diz basicamente sobre um erro de Descartes. Nesse livro, Damasio argumenta que a separação cartesiana entre razão e emoção é falha. Ele usa um conceito chamado marcadores somáticos, que, resumindo para vocês, ele entende que o ser humano primeiro tem reações emocionais inconscientes e depois disso usa a razão para justificar elas. Daniel Kahneman e Amos Tversky, psicólogos cognitivos, identificaram várias heurísticas e vieses que mostram como os seres humanos tomam decisões rápidas e frequentemente enviesadas, baseado mais em intuição do que em análises racionais. Mais extremo ainda, um filósofo chamado David Hume argumentou que a razão é e deve ser escrava das paixões. Tá, como você pode ver, a razão aqui ela não parece fazer muito sentido, a razão ser escrava das paixões, a razão ela ser um produto ou uma ferramenta da emoção. É por isso que eu preciso explicar uma coisa que eu falhei em explicar no vídeo sobre razão, o que a razão é superestimada. Immanuel Kant separa a razão em duas partes. A razão pura, que inclusive ele faz uma crítica à razão pura, que é uma razão impossível de se chegar, uma razão no qual o ser humano só alcançaria se ele não tivesse nenhum pingo de sentimentos, de emoção, de instinto, e a razão prática. A razão prática é uma razão que ela consegue trabalhar mesmo com as falhas humanas, mesmo com as emoções, com os desejos humanos, com os impulsos animalescos que ainda nós temos. E o vídeo que eu fiz é uma crítica à razão pura. Na verdade, aquele vídeo é o livro do Immanuel Kant, Crítica da Razão Pura, .mp4, tá ligado? É isso. Mas enfim, vamos voltar pro comentário. Esse comentário aqui, ele certamente tá falando da razão prática. Que a razão prática, ela é como se fosse um fruto da própria emoção. Até porque é nas vontades emocionais primitivas, por exemplo, ter prazer e fugir da dor, igual ele mesmo citou, que a gente acaba criando pensamentos racionais para tentar encontrar como suprir essas emoções. Então a razão, ela pode ser vista como um fruto sim e também como um instrumento. Esse pensamento, ele tá muito alinhado com a teoria hedonista do comportamento humano. Esse princípio é enraizado no nosso sistema límbico, uma parte do cérebro que lida com emoções, memória e comportamentos motivacionais básicos. Basicamente, as emoções atuam como força motriz para a ação, enquanto a razão vai ser usada para justificar ou estruturar essas ações de maneira que façam sentido para nós e para os outros. Querer estar vivo, querer se divertir, querer evitar a dor, querer coisas boas, é algo emocional. E a gente vai usar a razão para justificar essas emoções e também para alcançar algum patamar que nos possibilite ter mais coisas boas, emocionais, do que coisas ruins. Foi usando a razão que a humanidade conseguiu chegar até aqui, em que nós temos ar-condicionado, computador e coisas muito legais que nos evitam os prejuízos da natureza e nos dão só os recursos bons, o bem bom, o bem bolado. Por isso que separar a emoção de razão é um pouco bobo. Por mais que sim, filósofos do passado tenham acreditado nisso e discordar deles é um tanto otário, né? Porque, porra, você tá discordando de um cara que estudou muito mais que você, que não sei o que lá. Mas a realidade tá aqui, a gente consegue perceber que a razão prática, ela é um produto, ela foi criada pela emoção para satisfazer ela. É como se a razão prática fosse uma escrava das emoções mesmo, uma escrava das paixões. Mais uma vez, separe a razão prática da razão pura. A razão pura seria aquela que só um ser onipotente, onipresente poderia ter, um ser que não precisa comer, nem respirar, nem pensar em preservar a própria vida. Mas agora me veio uma epifania, cara, uma epifania experiência. Se a gente imaginar que esse ser é um Deus criador que ama, que quer criar vidas, um Deus que gosta de fazer mundos, então até mesmo a razão dele é escrava das emoções. Então ninguém consegue alcançar a razão pura, nem mesmo um ser onipotente, porque ele também tem vontades, ele quis criar o mundo e para algumas religiões ele consegue castigar as pessoas. Então a razão pura, ela é inútil, sabe? Ela nem existe. Se vocês verem que eu mudei o título do meu vídeo, a razão é superestimada para a razão é inútil, é porque essa epifania foi longe demais. Só que tem que evitar esse tipo de clickbait
clickbait, né? Porque sempre aparece um cara muito irritado, bufando assim, falando mal de mim, como se eu não tivesse estudado nada do que eu tô falando, xingando minha família, querendo que eu me mele de bosta. Uma coisa que eu percebi também nessa sua frase é que dá pra separar racionalização de razão. A racionalização a gente pode chamar quando a gente usa a lógica pra justificar uma decisão que na verdade já foi tomada emocionalmente. E aí a verdadeira razão, a razão pura, ela seria um processo de pensamento mais frio e objetivo. Eu acho que é melhor usar esses termos do que simplesmente dizer razão, ou razão pura e razão prática. E quando você fala sobre juízo de valor, sobre decisão racional, poder ser um mero juízo de valor, isso aqui é verdade. Muitas pessoas usam isso para validar seus argumentos como superiores ou como mais lógicos. E a gente acaba usando isso para mostrar que as nossas opiniões elas são as mais corretas. E o pragmatismo que você mencionou também entra aqui, já que muitas vezes a gente considera o que é pragmático como mais racional, mesmo quando é só uma resposta emocional com um pouquinho de lógica por cima. Para fechar toda a sua teoria, que eu achei ela muito interessante, eu gostaria de falar sobre a ideia da emoção versus razão, que, mais uma vez, ressaltando, não faz tanto sentido, mas também, para pra pensar assim, o que a gente usa para representar emoção e razão? A gente usa como símbolo o nosso coração para emoção e o nosso cérebro para razão, mas as emoções também estão no cérebro, ou seja, a mesma coisa. Não é, mas assim, o que importa é que quando a gente quer tomar alguma decisão, porra, isso vai ser difícil de explicar, mas peraí, calma, eu preciso pensar. Imaginemos que tem um bolo de chocolate na sua frente e o seu lado emocional, você imagina aí um coraçãozinho com olhos, ele fala pra você que você tem que comer esse bolo, que tá uma delícia, tá com fome, você gosta de doce, tem que comer o bolo. E aí, imagina um cérebro aí com olhos também e ele fala pra você, mano, pra você não comer esse bolo, porque você tá de dieta. Enquanto o coraçãozinho tá usando a emoção pra você comer esse bolo, pra você fazer o bagulho aí a curto prazo, o seu cérebro também tá usando a emoção, porque com certeza foi algum valor emocional que te fez querer não comer esse bolo, que te fez querer estar de dieta e não poder comer esse bolo naquela hora. Seja porque você se sente muito gordo e isso te deixa muito triste, seja que você quer ficar musculoso e ficar muito bonito, se sentir melhor consigo mesmo, ou pra agradar pessoas em volta e conseguir muitas copulações. É aquilo, né? No final, tudo que a gente faz é pra comer alguém. Então não tem como escapar. Razão e emoção são a mesma coisa, todas elas fazem parte de um mesmo consciente. Mas é isso, o vídeo que ia sair hoje era sobre epistemologia, mas eu achei esse assunto interessante. Eu concordo completamente com essa teoria desse cara, pô, muito massa. Sei que muita gente pode não entender, então, por favor, deixe nos comentários se faltou alguma coisa. Eu estou tentando fazer vídeo uma vez a cada 4 dias aqui no canal. Não sei quanto tempo eu vou conseguir durar assim, mas é isso, mano. Se inscreva no canal, vire membro, comente ácido hipoclorídrico e é isso. Abraço.